Quando eu era adolescente, passei a noite na casa de uma amiga. Certa noite, minha amiga, que chamarei de Ana, já tinha adormecido de exaustão, enquanto outra amiga, que chamarei de Bianca, e eu ainda estávamos acordadas conversando. Estávamos entediadas e sem sono, então decidimos sair escondidas. Olhando para trás, não faço ideia do que estávamos pensando. Nosso plano era simples, seguiríamos em linha reta pela estrada até chegarmos ao rio da cidade. Saímos de casa e não havia mais ninguém acordado. O bairro estava completamente silencioso. Não tínhamos muitos planos depois de chegar ao rio. A ideia era ficar lá um pouco, conversar sobre garotos e talvez até fumar um cigarro. E foi exatamente isso que fizemos. Quando chegamos ao parque perto do rio, encontramos um canto isolado, nos encostamos no balanço e acendemos um cigarro para compartilhar. Nem percebemos o tempo passar e já estávamos lá há um bom tempo quando notei um homem de meia idade parado na entrada do parque, apenas nos observando. Percebemos sua presença porque ele também estava fumando, mas quando ele começou a andar em nossa direção, meu estômago se revirou. Sussurrei para Bianca que aquilo não era um bom sinal e a cutuquei para nos levantarmos e irmos embora imediatamente. Começamos a caminhar rapidamente, sem correr para não parecer que estávamos em pânico. Tentamos agir como se estivéssemos saindo normalmente. Continuei olhando por cima do ombro para ver se ele ainda estava nos seguindo, mas ele não estava. Em vez disso, ele entrou em uma van branca estacionada ali perto. Isso me deixou ainda mais nervosa, porque parecia que ele estava esperando que saíssemos. Logo percebi que a van havia dado a partida e estava nos seguindo à distância. Não estava muito perto, mas o suficiente para me deixar desconfortável. Andamos por um tempo que pareceu uma eternidade, mas eu achava que já estávamos perto da casa de Ana. De repente, Bianca, que estava guiando o caminho, sussurrou para mim que estávamos perdidas. Nenhuma de nós conhecia bem o bairro e, naquele momento, percebemos que não fazíamos ideia de onde ficava a casa de Ana. Eu achava que estávamos indo na direção certa, mas agora tudo parecia desconhecido. Cada esquina que virávamos nos deixava mais confusas. Continuamos andando por ruas aleatórias, esperando encontrar algo familiar, mas quanto mais procurávamos, pior ficava. Tudo o que eu conseguia pensar era na van, que continuava nos seguindo à distância. Sabíamos que tínhamos cometido um grande erro e tentávamos decidir o que fazer. Foi então que, para nossa surpresa, vimos uma figura conhecida ao longe, era o pai de Ana. Ele estava parado no fim da rua, com uma expressão de raiva misturada com alívio. Ele segurava uma lanterna e, claramente, estava nos procurando. Não tivemos nem tempo de explicar antes que ele praticamente nos arrastasse de volta para casa. Estávamos tão assustadas que nem pensamos em protestar. Levamos a maior bronca de nossas vidas, mas, sinceramente, eu só conseguia sentir alívio por estarmos seguras. Olhando para trás, não posso deixar de pensar que tivemos um anjo da guarda naquela noite. Felizmente, Ana acordou no meio da noite e percebeu que não estávamos lá. Preocupada, decidiu avisar seu pai. Acho que ela percebeu que havíamos saído há um bom tempo porque nossos colchões já estavam frios. A situação poderia ter terminado de forma muito diferente. O homem do parque, que nos seguiu com a van, nunca chegou mais perto, mas parecia estar esperando algo. Nem quero imaginar o que poderia ter acontecido se não tivéssemos sido encontradas a tempo e continuássemos vagando sem rumo, com aquela van nos seguindo. Naquela noite, aprendemos da pior forma que não se deve brincar com esse tipo de coisa. Ainda penso nisso às vezes e me pergunto o quão perto estivemos de algo muito pior. Nos anos 90, quando eu estava no ensino médio, eu era muito habilidoso com as mãos e trabalhei em empregos como demolição na construção civil, pavimentação e mecânica automotiva. Um dos trabalhos que fiz foi para um homem que realizava projetos de reforma em restaurantes, bares, lojas de varejo e outros estabelecimentos comerciais. Eu frequentava a escola durante o dia,
é claro, e às vezes trabalhava depois das aulas ou nos fins de semana para esse homem. Não era incomum ele me deixar sozinho em um local de trabalho com uma lista de tarefas para eu realizar, principalmente trabalhos de demolição. Em uma manhã de sábado, ele me pegou para o trabalho, já que eu ainda não tinha carro nem carteira de motorista. Ele costumava me levar até os locais e depois me deixava lá sozinho. Raramente trabalhei com suas outras equipes, pois elas eram compostas por trabalhadores mais qualificados. Meu papel era preparar o local antes da equipe principal chegar para realizar a reforma. Aqui começa a parte crucial da história. Eu não prestei atenção para onde estávamos indo. Estava distraído conversando com ele, acho que sobre carros ou algo assim. A viagem levou um bom tempo, e quando finalmente chegamos, percebi que estávamos no meio do nada, no deserto. Pegamos uma saída da rodovia principal e seguimos por estradas secundárias de 2 pistas por uma longa distância. No entanto, eu não fazia ideia de onde estávamos. Eu tinha levado comigo uma grande jarra de água, pois a casa onde eu trabalharia estava sem abastecimento. Quando chegamos, tirei todas as minhas ferramentas do caminhão antes que ele fosse embora para trabalhar em outro local. Ele me disse que voltaria para me buscar por volta das 17 horas ou 18 horas, o que significava que eu deveria concluir tudo até esse horário. Isso era sempre o jeito dele de dizer que só me pagaria até aquele momento, então era melhor eu terminar o trabalho dentro do prazo. Nunca achei isso injusto, pois sempre tivemos um bom entendimento sobre o tempo e as tarefas. Assim que ele foi embora, fiquei completamente sozinho na propriedade. Entrei na casa e percebi que ela estava quase vazia. Minha tarefa era remover todo o restante do mobiliário, os eletrodomésticos, arrancar o piso da cozinha e do banheiro, além de remover todos os painéis de madeira das paredes. Eu estava acostumado a trabalhar sozinho e até mesmo durante a noite, então aquilo não deveria ser um problema. Mas havia algo naquela casa que me incomodava. O lugar era velho, escuro e tinha um cheiro de mofo no ar. No interior, fazia um frio estranho, o tipo de frio que arrepia a espinha. Comecei a remover o lixo da casa, como fazia em qualquer outro projeto, e então iniciei o processo de demolição. Para minha alegria, tudo parecia surgir com facilidade. Rasguei, cortei e joguei fora. Levei um grande martelo para a cozinha e rasguei tudo, separando em menos de 1 hora. Acabei usando o grande jarro de água que meu chefe me deu para lavar as mãos e o rosto periodicamente. No final da tarde, já tinha consumido minha última bebida e comido tudo o que trouxe, sem preocupações, porque sabia que seria escolhido em algumas horas. Terminei todas as minhas tarefas e até varri o local para que a próxima equipe pudesse começar a trabalhar. Mais tarde, naquela semana, naquela época do ano, quando eu estava lá fora, não era um dia típico de calor no deserto, mas como sempre, assim que o sol se põe no deserto, começa a esfriar rapidamente. Eu tinha uma camisa de flanela, mas não era suficiente, e a noite estava se aproximando. Meu transporte estava atrasado, então tudo o que eu podia fazer era esperar. Isso aconteceu antes dos celulares se tornarem comuns e não havia eletricidade, água ou serviço telefônico na casa onde eu estava. Subi até o topo do telhado para tentar ver algo à distância. Abaixo, vi algumas casas, mas todas estavam escuras. Meu primeiro pensamento foi caminhar até a casa do vizinho e pedir para usar o telefone, mas não queria sair com medo de perder minha carona, especialmente porque não parecia que alguém estava em casa. Não havia luzes acesas em nenhuma das casas. Comecei a pensar nas minhas opções enquanto a escuridão se aproximava rapidamente. Eu poderia esperar até a caminhada matinal, com o pouco de água que eu tinha, ou esperar até amanhã e caminhar até algum tipo de civilização. Decidi que a melhor opção seria ficar e esperar, torcendo para que meu transporte chegasse. De repente, me dei conta de que ninguém sabia onde eu estava, exceto meu chefe. Não sabia se ele contou a alguém, ou se minha família sentiria minha falta apenas no domingo à noite, já que eles sabiam o quanto eu trabalharia e nunca se preocupavam comigo não voltando para casa.
A escuridão me cercava, e eu não tinha uma lanterna ou qualquer forma de fazer fogo, mas felizmente a luz da lua estava brilhando. Estava ficando frio lá fora, então voltei para dentro da casa, que parecia ainda mais assustadora com quase nada dentro. Por volta das 20 horas, as baterias do meu rádio, que era minha única fonte de luz e som, começaram a acabar. Peguei uma cadeira velha e apenas sentei na sala da casa, fazendo absolutamente nada, exceto esperando. Comecei a ouvir o vento e alguns ruídos estranhos que presumi serem animais à distância. Comecei a tremer com o frio, e minha mente pode ter começado a pregar peças em mim. Vi sombras se movendo dentro e fora da casa e comecei a ouvir algo que soava como sussurros. Achei que estava ficando louco e me levantei da cadeira, gritei olá. E, assim que o fiz, ouvi algo cair do outro lado da casa. Tive o suficiente daquela casa assustadora, então fui para fora. Pelo menos, ao luar, eu podia ver melhor à distância. Ouvi ruídos e vi movimento, mas não conseguia distinguir nada. Eu tinha uma pilha de ferramentas perto da borda da casa, prontas para quando meu chefe chegasse. Corri até lá e peguei uma alavanca pesada, pronto para me defender de quem estivesse lá fora. Eu tive que continuar me movendo porque minha camisa e flanela não eram suficientes para me manter aquecido. O vento também estava começando a aumentar, e, pelo que eu podia ver, não havia luzes ao meu redor. Não queria tentar voltar a casa com medo de cair no escuro, então me posicionei em cima do portão para tentar enxergar alguma luz de casa ou faróis de carro. Minha mente foi para as histórias que ouvi sobre pessoas que vinham para o deserto e enterravam corpos. Havia boatos de grupos malignos e de pessoas desaparecendo sem explicação. Cada barulho me deixava tenso, e cada sombra me fazia o coração bater mais rápido. Eu não sabia se alguém estava em casa, mas tinha certeza de que podia ouvir ruídos de dentro. Me encolhi na varanda da frente para me aquecer, olhando pela janela da sala, esperando ver alguém a qualquer momento. Às 23 horas, olhei para o meu relógio e pensei que essa seria uma longa noite, como todas as outras, desde que escureceu. Eu não sabia como aguentaria mais 6 horas até o amanhecer. Por volta da meia-noite, estava completamente acordado, com os olhos fixos na estrada de terra, pensando que, a qualquer momento, um carro desceria e talvez pudesse me ajudar. Me lembro de, casualmente, virar para olhar para trás para casa. Durante todo esse tempo, eu continuava ouvindo ruídos, mas dizia a mim mesmo que eram ratos ou algum outro animal. Então, vi uma sombra de uma pessoa se movendo da cozinha para o corredor. Saltei da cadeira e comecei a recuar para fora da varanda da casa. Enquanto fazia isso, tropecei na pilha de destroços e caí no chão. Tentei me levantar, mas caí novamente, como se algo tivesse me empurrado ou fosse apenas minha imaginação. De repente, vi luzes brilhantes se aproximando enquanto estava no chão. Vi meu chefe de pé acima de mim, com uma lanterna, perguntando o que eu estava fazendo no chão. Fiquei tão feliz em vê-lo que não fiquei bravo. Apenas perguntei o que aconteceu, e ele me disse que estava arrependido. Pensou que a outra equipe estava vindo para me pegar, mas eles acharam que ele estava indo, então ninguém veio. Ele disse que só soube mais tarde, quando perguntou a outro líder sobre a casa, e foi aí que perceberam que eu ainda estava lá fora. Meu chefe se sentiu muito mal e me disse que ia me pagar pelo tempo que passei lá fora. Enquanto me levava para casa, perguntei sobre a casa e lhe contei o quão assustadora ela parecia. Ele disse que não tinha nenhuma informação sobre a casa e só sabia o que éramos para fazer. Eu não sei se estava delirando ou algo assim, mas o tempo que passei lá fora, perdido no meio do deserto à noite, foi a noite mais assustadora da minha vida. O mais estranho é que eu nunca vi faróis de um carro se aproximando. Minha única lembrança de ser resgatado foi ver meu chefe de pé sobre mim com sua lanterna. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas foi tão aterrador que, depois disso, garanti sempre ter baterias extras, uma lanterna e o dobro de água. Eu tenho caminhado há alguns anos agora e, uma noite,
fui caminhar em uma trilha que eu já havia feito antes e que considerava a minha favorita. Ela é bem conhecida pelas belas vistas e eu planejei uma caminhada noturna simples, sem a intenção de demorar muito. Por isso, não levei muita coisa, apenas água, alguns lanches e minha espuma. Com o passar da noite, o tempo ficou mais frio. O sol estava se pondo, e eu sabia que logo ficaria escuro. Eu havia planejado seguir pela trilha principal, mas decidi tomar um atalho que me levaria de volta ao carro um pouco mais rápido. Já havia feito esse caminho antes sem problemas, mas, dessa vez, o atalho me levou a uma área desconhecida. A floresta era mais densa e a luz do dia desaparecia rapidamente. Eu devia ter perdido o caminho ou feito alguma curva errada. No início, não entrei em pânico, pois achava que ainda conseguiria me orientar, mas, conforme eu caminhava, percebi que não reconhecia nada. O caminho mau era uma trilha agora, apenas algumas marcas fracas na terra que eu mal conseguia seguir. Meu telefone não tinha sinal e, quando tentei pedir ajuda, a mensagem de serviço apareceu. Já estava escurecendo e eu não sabia onde estava. Foi então que vi um velho barraco à frente. Parecia abandonado, como se não tivesse sido usado em anos, mas também não parecia ter caído aos pedaços. A porta estava ligeiramente aberta e não havia ninguém dentro. Então, decidi entrar. Embora fosse estranho encontrar um lugar assim, eu não tinha muitas opções. Pensei que poderia usá-lo como abrigo até de manhã, quando pudesse ver melhor a floresta. A cabana era pequena, com paredes de madeira velhas. Havia móveis quebrados, uma mesa empoeirada e alguns caixotes espalhados pelo tapete que cobria o chão. Não era muito, mas era melhor do que ficar lá fora, no escuro. Tranquei a porta atrás de mim e me acomodei no canto com minha bolsa como travesseiro, deitando no tapete para ter pelo menos um pouco de conforto. Por volta da meia-noite, comecei a ouvir ruídos. Eram fracos, mas pareciam vir debaixo da cabana. No começo, pensei que fosse um animal que havia feito sua casa ali, mas, conforme a noite avançava, os ruídos se intensificaram. Ouvi arranhões mais altos e farfalhos ao redor de mim. Confuso, tentei ignorá-los, entrando e saindo do sono. Tudo se juntou em um só momento quando, de repente, ouvi passos fortes se aproximando de mim. No meio da noite, senti um leve empurrão debaixo de mim, como se algo estivesse tentando abrir um alçapão abaixo do tapete onde eu estava deitado. Eu gritei olá. Por instinto, sem saber o que mais fazer. Quem quer que estivesse lá embaixo, estava tentando abrir a porta freneticamente. Corri para as escadas, e momentos depois, ouvi alguém correndo pelo interior da cabana, fazendo muito barulho. Eu estava um pouco preocupado que a pessoa pudesse voltar, mas não queria procurar a trilha no meio da noite, então fiquei. Passei o resto da noite amontoado na cabana, esperando que a manhã chegasse logo. De manhã, antes de sair da cabana, tentei abrir o alçapão abaixo do tapete, mas ele estava trancado e eu não consegui encontrar outra entrada para o bunker. Devia haver uma saída diferente, pois quem estava lá embaixo provavelmente a usou mais cedo, mas estava bem escondida. Eu segui meu caminho de volta para a trilha facilmente, já que era mais fácil ver de dia, e depois de algumas horas estava de volta ao estacionamento. Imediatamente relatei o que encontrei às autoridades, mas, quando pediram mais detalhes sobre a localização, eu não consegui informá-los. A área era tão distante da trilha principal que eu realmente não sabia onde estava. Não sei se as autoridades já procuraram pelo barraco e pelo bunker ou se eles nem me levaram a sério, pensando que não havia motivo para se preocupar. Até hoje, me pergunto por que alguém precisaria de um bunker escondido abaixo de uma velha cabana de madeira no meio da floresta. Deve ter sido algum tipo de preparação extrema para o fim do mundo ou de alguém completamente desequilibrado. Um dos meus maiores sustos aconteceu em um dos meus últimos anos no acampamento da igreja, quando eu era adolescente. Eu tinha 14 anos, eu e meu amigo Tiago, ficamos fora da nossa cabana depois do horário.
Não tínhamos planejado ir longe, apenas dar uma curta caminhada pelos acampamentos para explorar e talvez ver se conseguíamos assustar um ao outro. Estávamos entediados, pois já tínhamos passado a semana inteira no acampamento, fazendo as atividades de sempre, como caminhadas, natação e fogueiras à noite. Mas naquela noite queríamos fazer algo diferente. Não percebemos o quão estúpido isso seria até depois. Saímos da cabana silenciosamente, tentando não acordar ninguém, e descemos o caminho em direção à floresta atrás do acampamento. O acampamento era isolado, sem casas por quilômetros e sem luzes de rua, apenas árvores e alguns edifícios pequenos espalhados. Conhecíamos bem o local, mas nunca tínhamos tentado navegar nele no escuro. Vagamos por um tempo, apenas conversando e rindo. Achávamos que conseguiríamos voltar antes que alguém percebesse nossa saída, mas, quando tentamos voltar, percebemos que o acampamento não parecia o mesmo. A trilha que havíamos seguido não parecia familiar e as luzes das cabanas estavam em lugares diferentes. As sombras das árvores estavam mais densas, como se estivessem fechando em nós. Tiago e eu começamos a andar mais rápido, mas só piorou as coisas. Quanto mais tentávamos voltar, mais longe parecia ficar o acampamento. A trilha estava diferente, mais torcida e estreita. Era como se a floresta estivesse viva, mudando ao nosso redor. Tentamos refazer nossos passos, mas parecia sem esperança. Estávamos ambos nervosos. Tiago insistia que continuaríamos andando e que voltaríamos, mas eu não estava tão certo disso. Minha mente começou a se encher de histórias assustadoras que ouvimos nas fogueiras no início da semana. Histórias sobre campistas perdidos, sons estranhos na floresta e antigos fantasmas. Ninguém realmente acredita nessas histórias, mas ainda assim elas deixam você inquieto. Depois de uma hora, paramos. A floresta estava densa e o luar mal iluminava os galhos. Um silêncio estranho tomou conta do lugar, como se tudo estivesse prendendo a respiração. Foi quando ouvimos um som distante. Parecia passos, com o som de folhas e galhos quebrando. Alguém estava andando, mas não de forma normal, era como se a pessoa estivesse arrastando os pés. Não falamos nada, mas ambos sabíamos que tínhamos que sair de lá. Começamos a andar de novo, agora com um senso de urgência. Sentíamos que precisávamos voltar antes que o que quer que estivesse atrás de nós nos alcançasse. Finalmente, vimos uma das luzes fracas das cabanas do acampamento através das árvores e nos dirigimos rapidamente para ela, tentando não tropeçar nas raízes e pedras no escuro. Quando finalmente saímos da floresta e voltamos para o caminho principal, estávamos na área da fogueira. Voltamos para nossa cabine sem falar nada. Ninguém sabia que havíamos saído. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela floresta naquela noite, mas sei que ambos sentimos que algo estava muito errado. Foi uma sensação estranha, como se a floresta estivesse tentando nos manter presos. A parte mais estranha foi que eu estava com meu relógio e, de acordo com ele, tínhamos passado lá fora por pelo menos 1h30, talvez até 2 horas. Quando voltamos para a cabana, olhei para os relógios de lá e parecia que tínhamos ficado apenas meia hora fora. Nunca mais voltamos a explorar no escuro. Era uma noite de verão quando decidi remar no lago superior. O tempo estava bom durante todo o dia, e achei que poderia fazer um passeio noturno antes de voltar para o acampamento, onde eu havia montado meu trailer. Eu remava há anos, então não estava preocupado. Sabia que o lago poderia ficar agitado, mas naquela noite parecia calmo. O sol se pôs atrás das árvores e eu ainda conseguia ver a costa, então continuei remando. Mas logo perdi a noção do tempo. Em um momento, o céu estava laranja, e no próximo, o mundo estava escuro. Não percebi o quanto havia me afastado da costa até ser tarde demais. As luzes do acampamento, onde eu havia lançado meu caiaque, já não eram visíveis. A única coisa que eu via era a água e o contorno escuro da costa, mal visível à luz do luar. A costa não parecia a mesma no escuro. Remava para lá e para cá,
procurando meu acampamento, mas não conseguia encontrá-lo em lugar algum. Não sabia se a luz que eu tinha visto antes tinha se apagado ou se eu estava tão longe. Continuei remando, mas sem querer me afastar muito em uma direção, caso estivesse indo para o lado oposto. Não sabia quanto tempo estava fora, talvez 1 hora, talvez mais. Mas quanto mais o tempo passava, mais minha mente começava a pregar peças em mim. Cada onda parecia maior que a anterior, e cada rajada de vento parecia me empurrar ainda mais para longe da costa. Eu tinha que remar com força para me manter perto dela, e o medo começava a me dominar. Pensei no tempo virando e me pegando em uma tempestade, ou algo do tipo. Eu tremia, embora não estivesse frio. O medo estava piorando a situação. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente avistei uma luz ao longe. Era um pequeno ponto, e a primeira luz que eu via desde que estava na água. Remei em direção a ela com toda a força e fiquei aliviado ao sair da água. A luz acabou sendo a casa de um casal de idosos, que me recebeu e me deixou passar a noite. Sou muito grato a eles por isso. Fiquei feliz que me acolheram sem problemas. Eu havia remado por 12 quilômetros de onde meu acampamento estava. Não fazia ideia de como isso aconteceu, pois achei que estava perto do mesmo local, mas acho que havia remado para a direção completamente oposta. Passei mais de 3 horas lá fora. Ironia das ironias, na manhã seguinte, a maneira mais fácil de voltar ao acampamento com meu caiaque foi remar de volta durante o dia, com a ajuda das instruções do casal de idosos. Eles me ajudaram a voltar sem problemas. Não sei o que teria feito se não tivesse encontrado uma casa para passar a noite. As únicas opções seriam continuar remando ou esperar até o amanhecer. Acredito que aquela noite tenha sido a mais exaustiva da minha vida, devido ao tanto de remo que fiz. Ainda remar no Lago Superior, mas agora sou mais cuidadoso e raramente saio à noite. Há 1 ano, no início do inverno, fui fazer uma trilha por um final de semana em um parque nacional não muito distante de casa. Era para ser os últimos dias de clima bom antes da chegada do frio e da neve do inverno, então eu queria aproveitar enquanto ainda podia. Um amigo meu me contou sobre uma trilha que levava a uma vista bonita de um lago e não costumava ser muito movimentada, então decidi tentar. No entanto, quando cheguei à trilha, não era o que eu esperava. Não havia placas ou marcas, apenas um caminho estreito passando por algumas árvores. Andei um pouco, e embora ainda não houvesse sinalização, parecia uma trilha simples de seguir. À medida que caminhava, percebia que poucas pessoas passavam por ali. Quase não havia pegadas no chão e o caminho parecia pouco marcado, o que não me assustou, mas notei. A floresta ao longo da trilha era realmente bonita, cheia de vida selvagem e folhas caindo pela mudança da estação. Cerca de 1 quilômetro depois, passei por algo interessante, outro caminho que se desviava para a floresta. Continuei pela trilha, mas não conseguia entender por que haveria outro caminho se conectando a essa trilha já pouco utilizada. À medida que continuava, mais dessas trilhas secundárias começaram a aparecer, indo em direções aleatórias, levando a lugares que não pareciam ter um destino específico. Era realmente estranho. Depois de cerca de 3 horas caminhando, a trilha onde eu estava simplesmente terminou. Não havia mais caminho a seguir, apenas uma linha interminável de árvores e floresta. E então, do nada, ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi um homem caminhando à distância. Ele estava com uma jaqueta rasgada, sem mochila, e, estranhamente, estava andando pela trilha que eu estava, entrando em uma das trilhas secundárias. Ele parecia não me ver, estava olhando para baixo enquanto caminhava. O jeito que ele andava e sua aparência me deixaram um pouco assustado, então tomei cuidado para não ser visto enquanto observava ele entrar na floresta. Já parecia que o dia estava acabando, então decidi abandonar a ideia de encontrar o lago e voltar para o meu carro. No entanto, bastaram apenas alguns minutos até que eu chegasse a uma interseção de trilhas que eu não lembrava de ter visto antes.
Imediatamente, pensei no quanto a trilha original tinha terminado de forma abrupta e como isso provavelmente significava que, em algum momento, eu tinha seguido o caminho errado. Olhei para baixo, tentando ver se encontrava minhas pegadas para seguir, mas não vi nenhuma. Então, ouvi novamente os passos atrás de mim. Me virei e olhei para a floresta. À distância, o mesmo homem estava parado, me encarando. Ele não se movia nem dizia nada, apenas ficava lá, como se estivesse me observando. Após um momento, um calafrio percorreu meu corpo e eu decidi pegar qualquer trilha que fosse na direção oposta ao homem. Me apressei, verificando atrás de mim várias vezes, mas depois de alguns minutos, perdi de vista o homem. Continuei pela trilha por mais de 1 hora, ainda preocupado tanto com a possibilidade de estar perdido quanto com o homem estranho. Após um tempo, saí do caminho e me encostei em uma árvore para descansar e beber água. Nem 1 minuto se passou e eu ouvi novamente os mesmos passos. Fiquei onde estava, atrás da árvore, enquanto o som dos passos ia ficando cada vez mais alto, até que o homem passou bem ao lado da árvore em que eu estava escondido. Ele parecia focado na trilha à frente, como se pensasse que eu ainda estava caminhando, mas não havia dúvida na minha mente de que ele estava me seguindo, ou pelo menos tentando. Assim que ele passou, aproveitei a oportunidade para correr de volta pelo caminho que tinha vindo, chegando à interseção e escolhendo entre 2 outras trilhas que estavam na direção certa. Felizmente, fiz a escolha certa, porque, a meio caminho do meu carro, tudo o que eu tinha era a luz fraca da lua para me guiar pela floresta. Tudo o que posso dizer é que aquele homem não parecia estar ali apenas para uma caminhada, e com base na maneira como ele agia, acho que ele tinha intenções terríveis, das quais eu talvez tenha escapado por pouco. Há cerca de 1 ano, no início do inverno, eu estava em casa durante as férias de verão da faculdade e decidi passar um fim de semana acampando. Minha mãe mora na cidade, na mesma casa onde cresci, mas meu pai se mudou para uma casa pequena fora da cidade, encostada na floresta, e eu sempre me senti muito relaxado lá, distante de tudo, o que era muito libertador. Durante o verão, tive a ideia de acampar por uma noite na floresta atrás da casa do meu pai. Eu já tinha todo o equipamento e já havia acampado antes, então parecia uma noite divertida e inofensiva. Não planejei caminhar muito, talvez uns 30 minutos, até encontrar um bom lugar para montar acampamento. Saí por volta de 2 horas antes do pôr do sol, caminhei sem música, apenas absorvendo o ambiente e os sons da natureza até chegar o suficiente na floresta para montar meu acampamento. Armeitei a barraca, fiz uma fogueira e relaxei enquanto o sol se punha e a floresta ficava silenciosa. Algumas horas depois, eu fui dormir. Planejava sair pela manhã, mas ao acordar, senti vontade de ficar um pouco mais. Fiz uma caminhada tranquila e sentei perto da barraca. Surpreendentemente, o dia passou rápido e, antes que eu percebesse, o sol já estava se pondo novamente. Comecei a arrumar as coisas e me preparar para voltar. Andei entre as árvores, conversando comigo mesmo para passar o tempo, mas conforme o sol ficava mais baixo, percebi que já fazia um bom tempo que eu estava indo na direção errada. Parei e olhei ao redor. Não reconhecia o local. Não havia caminho e eu poderia estar indo para um lado um pouco diferente, mas algo parecia errado. Após 1 minuto observando, percebi que não sabia para onde ir. Se estivesse indo na direção certa, já teria chegado em casa ou pelo menos até a estrada onde a casa do meu pai estava. Com o sol se pondo, decidi seguir em frente na direção em que estava indo, esperando chegar a alguma estrada. À medida que eu caminhava, a floresta ficava cada vez mais escura, o que me deixou nervoso. Eu olhava para todos os lados, procurando algo que me dissesse onde ir, mas a escuridão me impedia de ver mais do que uns 10 ou 15 metros à frente. Então, vi uma luz piscando à distância. Fiquei animado e caminhei rapidamente em direção à luz até conseguir distinguir uma casa escura no meio das árvores. Pensei que fosse uma casa de um dos vizinhos do meu pai ou, pelo menos, que me levaria até uma estrada.
Mas, ao me aproximar da entrada da floresta, percebi que não havia nada, nem estradas, nem luz de outras casas, nem uma entrada de cascalho. A casa parecia velha, mais como uma cabana, mas havia uma luz acesa na janela do andar inferior, então não parecia desabitada. Andei para o outro lado da casa, ainda na linha das árvores, mas não vi sinais de estradas ou outras casas. Decidi então pedir ajuda a quem morasse lá. Me aproximei da porta da frente, escutei por um momento e toquei a campainha. Imediatamente ouvi passos descendo as escadas e indo até o lado da casa, provavelmente me observando pelo olho mágico. Gritei: "Olá, desculpe, estou perdido. Poderiam me dizer para onde fica a rua mais próxima?" Houve uma pausa, e então a porta foi aberta. 2 homens estavam na porta, aparentando ter cerca de 40 anos e com uma expressão um tanto estranha. Um deles deu um passo à frente e olhou para o lado de fora, na linha das árvores, como se estivesse procurando por mais alguém. Eles ficaram em silêncio por um momento, até que um deles disse: "Entre, vamos te ajudar." Eu hesitei e disse: "Não, tudo o que preciso é que me aponte para o caminho certo, por favor." Eles franziam a testa e um deles falou, querendo saber por que eu estava ali. Expliquei que estava acampando e me perdi, mas eles se entreolharam como se eu estivesse mentindo. Então, um deles saiu e ficou bem perto de mim, olhando mais intensamente para as árvores. Quando ele saiu, pude ver o cômodo atrás dele, que só tinha uma pequena lâmpada no meio do chão, cercada por nada além de poeira. Fiquei um pouco afastado e, de repente, a expressão deles mudou. Seu comportamento ficou vazio, e ficaram em silêncio, observando-me. Antes que eu pudesse reagir, um dos homens se lançou para cima de mim, tentando me derrubar. Felizmente, consegui escapar rapidamente e corri para as árvores, ouvindo os passos de um dos homens me seguindo. Porém, quando entrei na floresta, ele desistiu de me perseguir e logo as luzes da casa se apagaram. Passei horas caminhando até encontrar uma estrada, e descobri que havia caminhado muitos quilômetros na direção errada. Eu contei para meu pai sobre o ocorrido, e ele levou o caso à polícia para investigar, mas ficamos aterrorizados ao saber que a casa para a qual eu tinha ido era uma antiga cabana de férias, desabitada há décadas. Quem quer que fossem aqueles homens, provavelmente usavam um gerador para ligar as luzes e fazer o que estavam fazendo, mas ninguém sabe qual era a intenção deles. O comportamento deles parecia indicar que tentavam não ser pegos. Se tivessem conseguido me levar para dentro da casa, não sei o que teria acontecido comigo. Eu estava voltando para minha cidade natal depois de uma viagem de trabalho que fiz mais cedo na semana. Recusei o voo gratuito de ida e volta porque decidi tirar um tempo para mim enquanto estava lá, aproveitando para curtir umas férias curtas. Dirigir longas distâncias não era algo que eu realmente tivesse feito antes, o máximo que havia percorrido era cerca de 10 horas, com uma parada em um hotel no meio do caminho. Mas essa viagem de carro era bem mais longa, quase 20 horas, e eu só tinha reservado um hotel. Porém, só porque nunca havia dirigido tão longe não me fazia achar que não seria capaz de fazê-lo. A viagem começou bem, passando por cidades e vilarejos, com muitos outros carros ao meu redor, aparentemente indo pelo mesmo caminho. Mas, conforme fui me afastando, os carros começaram a aparecer bem menos, e as cidades praticamente desapareceram. As estradas eram apenas campos de grama de um lado e densas florestas do outro. Por volta das 17 horas, a leve garoa que havia começado mais cedo se transformou em uma chuva intensa, forte o suficiente para dificultar a visão. Parecia que, quanto mais eu entrava naquela área de floresta, mais a chuva caía. Eu esperava que parasse até o pôr do sol, mas não parou. Agora, eu estava realmente focado na estrada, dirigindo bem devagar e tentando ter cuidado para não derrapar e cair em uma vala. Eu continuei dirigindo nessa chuva horrível provavelmente por mais de 1 hora após o pôr do sol, quando comecei a perceber que a estrada estava ficando muito mais sinuosa, em vez de reta. A estrada começou a me levar para bem mais fundo na floresta, onde as árvores estavam tão próximas que bloqueavam completamente a visão.
Depois de um tempo, comecei a ficar nervoso, achando aquilo muito estranho para uma rodovia. Diminui a velocidade e parei no acostamento. Peguei o celular e tentei procurar as direções, mas não havia sinal. Tudo o que eu lembrava sobre o trajeto era que eu deveria seguir a mesma rodovia o tempo inteiro. Talvez eu estivesse na estrada certa e estivesse apenas paranoico, ou talvez estivesse tão focado tentando enxergar através da chuva que acabei entrando em uma estrada diferente. O problema é que eu não tinha como saber qual dessas duas opções estava certa. Olhei pelas janelas esperando ver uma placa ou algo que me desse uma ideia de onde eu estava, mas tudo o que consegui ver através da chuva forte eram as florestas ao meu redor, que se apagavam na escuridão além dos faróis. Então, apenas 1 ou 2 minutos depois de parar, uma luz apareceu atrás de mim. Olhei no espelho enquanto ela ficava mais forte, passando por uma das curvas e se aproximando do meu carro. Seus faróis estavam tão brilhantes que eu não conseguia nem ver o carro, só a luz brilhando nos espelhos. Vi a luz começar a diminuir a velocidade até parar bem atrás do meu carro. Uma parte de mim ficou aliviada por alguém ter parado para me ajudar, mas outra parte pensou em outras possibilidades. Passou 1 minuto inteiro enquanto o carro ficava ali, com os faróis acesos e sem sinais de movimento, até que uma porta se abriu. Ainda estava muito brilhante para ver algo com clareza, mas uma silhueta escura de um homem apareceu na luz e veio até a minha janela. O homem estava usando um capuz escuro e parecia indiferente à chuva enquanto se apoiava na porta enquanto eu abaixava a janela alguns centímetros. Ele perguntou se eu precisava de ajuda, e eu expliquei que só queria saber onde estava e se ainda estava na rodovia certa. Ele me olhou, depois olhou para o banco de trás e assentiu. Sim, posso te ajudar. Deixe-me pegar meu celular. Ele começou a andar em direção ao carro dele enquanto eu subia a janela para me proteger da chuva. Havia algo estranho naquela interação, mas não conseguia identificar o que era. Algo parecia fora do lugar. Por que ele não sabia em que estrada estávamos ou se estávamos na rodovia? Observei pelos espelhos até ele desaparecer novamente na luz ofuscante, mas pude ver que ele estava mexendo em algo no carro dele por alguns momentos antes de sair de lá. Ele se aproximou, mas, momentos antes de chegar até o meu carro, vi algo em suas mãos. No mesmo instante, coloquei o carro em movimento, e o homem se agachou ao lado do meu pneu traseiro e enfiou algo nele. Pisei no acelerador rapidamente, vendo o homem ficar visivelmente assustado e pular para trás enquanto eu saía correndo o mais rápido que podia. Eu sabia que ele provavelmente tentaria me alcançar, então dirigi em pânico por vários minutos, temendo ver as luzes se aproximando de mim. Felizmente, nunca apareceram. Consegui percorrer cerca de 5 quilômetros até chegar a um cruzamento, onde vi uma placa de posto de gasolina à frente. Quando parei, liguei para a polícia, e logo percebi que o homem havia esfaqueado meu pneu com uma chave de fenda que ainda estava cravada na lateral do pneu, parcialmente pendurada para fora. Aquilo, provavelmente, foi o único motivo pelo qual consegui sair de lá sem quebrar no meio da estrada. Se eu tivesse demorado sequer um segundo a mais para arrancar, acho que nunca teria sido visto depois daquela noite.